Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na aula de hoje falaremos do grupo de processo de iniciação e nas próximas aulas falaremos dos demais grupos de processo: planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então temos 5 grupos e 5 aulas restantes para a gente concluir este curso de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Depois de eu concluir essa playlist, vou criar novas playlists com muitos assuntos interessantes na área de gestão de projetos. Então, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, ative as notificações para serem informados dos próximos vídeos. Ressalto sempre que todas essas informações elas estão relacionadas ao PMBOK da 6ª edição e que em 2021 a gente já vai estar com o PMBOK da 7ª edição em vigor. Muitas pessoas podem estar preocupadas porque já vão ser muitas mudanças, né, nessa mudança de edição dessa vez, são muitas mudanças. E aí as pessoas podem estar preocupadas achando que tudo aquilo que ela estudou e não vai poder utilizar, mas não é bem assim. Como eu falei já algumas vezes, o PMBOK ele é um conjunto de boas práticas, ele não é um procedimento rigoroso a ser seguido. Então o que a gente vai ter que fazer é avaliar essas mudanças e ver o que a gente pode incluir e passar a utilizar em nossos projetos, nos projetos da nossa empresa. Essa mudança de edição ela é mais crítica para as pessoas que vão tentar a certificação, porque aí sim elas vão ter que mudar de uma hora para outra e passar a estudar o PMBOK da 7ª edição, que é o que vai ser cobrado na prova de certificação. No final da aula de hoje eu deixo uma frase do físico Stephen Hawking. Então vamos lá, vamos juntos para a nossa 15ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Antes da gente falar do grupo de processo de iniciação, eu vou falar um pouco de processos, ferramentas e técnicas e áreas de conhecimento. Isso vai facilitar o entendimento depois quando a gente começar a falar dos grupos em si. Como vimos na aula anterior, o projeto ele é composto por fases. Isso aqui é um exemplo típico de fases, né, do início do projeto, a organização e preparação, a execução e término do projeto. Então essas fases compõem o ciclo de vida do projeto. E dentro destas fases aqui eu posso rodar os 5 grupos de processo uma única vez, ou se for um projeto complexo, como a gente conversou na aula passada, eu posso rodar para cada fase os 5 grupos de processo. E dentro de cada grupo eu tenho uma quantidade de processos. Então aqui, por exemplo, nos processos de iniciação eu tenho 2 processos, no de planejamento é o maior de todos, 24 processos, monitoramento e controle 10, na execução 12 e no encerramento um único processo. E estes processos, cada processo desse, ele está relacionado a uma área de conhecimento. E no total nós temos 10 áreas de conhecimento que estão aqui: integração, o cronograma, a qualidade, o escopo, aquisições, comunicações, custos, recursos, riscos e partes interessadas. Então aqui eu tenho um processo de exemplo que eu trouxe, onde eu tenho entradas, eu tenho 3 entradas, eu tenho 3 ferramentas e técnicas e tenho 2 saídas. Estas saídas, elas podem ser já uma entrega final ou elas podem ser uma entrada para um novo processo. E ferramentas e técnicas, o PMBOK da 6ª edição, ele traz 132 ferramentas e técnicas, mas estas podem ser agrupadas por afinidades. Então aqui eu coloquei esses grupos de ferramentas e técnicas e vou colocar alguns exemplos aqui
mas como eu disse, são muitas ferramentas e técnicas, são 132 no final. Algumas elas são utilizadas apenas em um único processo e outras são utilizadas em vários processos. Então, por exemplo, aqui na técnica de coleta de dados, eu posso utilizar o benchmarking, o brainstorm e entrevistas. Na técnica de análise de dados, eu posso utilizar análise SWOT ou análise de valor agregado. Na técnica de representação de dados, o diagrama de causa e efeito e a matriz de probabilidade de impacto. Na técnica de tomada de decisão, a árvore de decisão. Na parte de habilidades de comunicação, são as apresentações, né? São muito utilizadas pelo gerente de projeto. Nesse conjunto aqui, habilidades interpessoais e de equipe, que são fundamentais para um gerente de projeto. Gerenciamento de conflitos, a negociação, a liderança, a escutativa. Muito importante a escutativa, né? A gente ouvir com atenção, sem criar barreiras prévias, tentar entender exatamente o que a outra pessoa está falando. E aqui nessa parte de outras, são várias ferramentas que não se enquadram em nenhum dos grupos anteriores. Então o PMBOK ele coloca como outras ferramentas e técnicas, e eu trouxe como exemplo reuniões, que eu acho que é a ferramenta mais utilizada pelas empresas hoje. Daria para a gente fazer uma aula aí, um vídeo só para falar sobre reuniões. Agora sim nós vamos falar do grupo de processo de iniciação. Lembrando que na maioria das vezes o gerente de projetos ele não participa do business case. Então é na iniciação que ele vai avaliar o business case e o plano de gerenciamento de benefícios para verificar se o projeto ele poderá realizar as entregas previstas nestes documentos, esperadas pela organização, respeitando as restrições impostas. É na iniciação também que ele faz a primeira identificação e análise das partes interessadas e tenta classificá-las por ordem de influência ou impacto que elas podem gerar dentro do projeto. Então aqui eu vou colocar os processos de iniciação, de planejamento, os processos de execução, os de monitoramento e controle e o processo de encerramento. As setas mostram a relação entre os grupos de processo, lembrando que sempre nós temos processos iterativos, né, de idas e vindas nos grupos. E aqui eu tenho as 10 áreas de conhecimento. O primeiro processo de iniciação é desenvolver o termo de abertura do projeto. Então observe que ele está na cor vermelha, porque ele é um processo da área de conhecimento de integração. Esse 4.1 aqui, ele está mostrando o capítulo do PMBOK que trata desse processo. Como na iniciação eu só tenho 2 processos, eu vou mostrar em maiores detalhes esses 2 processos, mas nos demais grupos que a gente vai falar nas próximas aulas, como eles são grupos com muitos processos, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas vai seguir na mesma metodologia aqui, mostrando a cor que está relacionada à área de conhecimento e qual grupo que ele pertence. Então vamos falar aqui em maiores detalhes do termo de abertura do projeto. Então esse processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, eu coloquei aqui as principais entradas, ferramentas e técnicas e as saídas. A principal entrada para esse processo é o business case e o plano de gerenciamento dos benefícios. E temos também os acordos, os fatores ambientais que estão relacionados à cultura da empresa e os ativos de processos organizacionais, que são procedimentos, processos e as lições aprendidas.
Nesse plano de gerenciamento de benefícios e no business case, eles são extremamente importantes, porque eles já trazem para a gente o escopo, tudo isso em alto nível, sem muitos detalhes, os riscos, premissas, as restrições, quais são os prazos acordados, pelo menos um cronograma de marcos, né? E trazem também os fatores críticos de sucesso, aquilo que eu preciso de qualquer forma executar para o meu projeto ser bem sucedido. Eu tenho os benefícios esperados, como eu falei, e o motivo pelo qual o projeto ele foi aprovado. É muito importante que todo o projeto ele esteja alinhado com o business case e com o plano de gerenciamento de benefícios. E esse alinhamento ele começa exatamente nesse processo, que é o primeiro processo. Então, o termo de abertura do projeto ele precisa estar alinhado com essas informações do business case e o plano de gerenciamento de benefícios. Ferramentas e técnicas aqui, que eu elenquei aqui como principais: a opinião especializada, a gente buscar pessoas com experiência nesse processo, coleta de dados, que é o brainstorm, posso usar o brainstorm ou usar entrevistas, habilidades interpessoais da equipe ou do gerente de projetos e reuniões. E a saída, aí sim eu tenho meu termo de abertura do projeto, e o registro de premissas, que como a gente comentou em aulas anteriores, esse documento, apesar do nome, ele traz as premissas e restrições do projeto. O termo de abertura do projeto, ele é a certidão de nascimento do projeto, é a partir dali que o projeto nasce. Ele é formalmente autorizado, ele autoriza formalmente o início do projeto e ele designa o gerente de projetos. Então eu coloquei aqui alguns itens que precisamos colocar no termo de abertura do projeto: a finalidade do projeto, os objetivos, os critérios de sucesso, que eles vêm lá do business case, os requisitos de alto nível, as principais entregas, risco, cronograma, os recursos financeiros pré-aprovados, partes interessadas-chave, tem que ter no termo de abertura do projeto, qual foi o gerente de projeto designado e o patrocinador. Então vamos voltar agora aqui ao mapa de processos. O segundo e último processo da iniciação é identificar partes interessadas. Observe aqui 13.1, que é o capítulo do PMBOK, ele está na cor verde, identificar partes interessadas, porque faz parte do processo, da área de conhecimento de partes interessadas. Então vamos ver em maiores detalhes esse processo. Identificar partes interessadas. Eu tenho aqui como entrada o termo de abertura do projeto. Vocês podem estar se perguntando, porque o termo de abertura do projeto ele também traz as partes interessadas. É porque estes dois processos eles são feitos, na verdade, ao mesmo tempo. Eu faço o termo de abertura do projeto, depois eu tento identificar partes interessadas e conforme, de acordo com o resultado, eu tenho que voltar no termo de abertura do projeto e fazer a revisão desse documento. É completamente iterativo esse processo. Então, a outra entrada aqui importante são os documentos de negócio, o business case e o plano de gerenciamento de benefícios, porque estes documentos também trazem informações de partes interessadas. E aqui, o plano de gerenciamento do projeto, que pode ser o plano de gerenciamento de comunicações ou o plano de engajamento de partes interessadas. Por que eles aparecem aqui? Porque esse processo de identificar partes interessadas, ele acontece o tempo inteiro no projeto e não só na iniciação. Então, quando eu tiver um plano, quando eu já estiver na fase de planejamento, eu retorno nesse processo
para identificar novas partes interessadas do projeto. Sempre quando eu tenho uma mudança significativa, por exemplo, no plano de gerenciamento de comunicações, é importante que eu retorne nesse processo de identificação das partes interessadas para fazer a revisão. Fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais, eles são entradas em vários processos do gerenciamento de projeto. Ferramentas e técnicas aqui que eu elenquei como as principais aqui: opinião especializada, a coleta de dados, questionários e pesquisas, podemos fazer também um brainstorm, e análise de representação de dados e reuniões. Então, na saída, aí sim eu vou ter o registro das partes interessadas, solicitações de mudanças e atualização do plano de gerenciamento de projeto. Então vamos retornar ao mapa de processos e o nosso mapa de processos fica desta forma, e na próxima aula a gente vai dar seguimento até preencher completamente esse mapa de processos. Eu termino a aula de hoje com a frase de Stephen Hawking, um físico que marcou a história, não só pela sua contribuição à ciência, que foi enorme, mas principalmente pelo seu exemplo de vida e superação. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dê um like aí para contribuir com o canal, inscreva-se caso ainda não tenha feito, compartilhe os vídeos com os amigos e vamos juntos para a próxima aula.